Hoje a gente vai mergulhar numa história que parecia perdida, sabe? Um caso onde a vitória não veio de um novo argumento da lei, mas de um detalhe. Um detalhe escondido bem ali, no meio dos números. Pensa só. E se a prova que você precisa para ganhar um caso não está nos livros de direito, mas sim escondida nos números? Pois é, foi exatamente esse o dilema que um advogado enfrentou. Ele tinha certeza do direito do cliente dele, mas como provar? Correndo um risco gigante de perder uma causa que já estava ganha só por falta da prova técnica certa. E tudo começou aqui, ó, com o recebimento desse documento. Para a família, isso aqui era o fim da linha. Aquele beco sem saída, sabe? A angústia de perder o imóvel, o peso de uma dívida que eles nem entendiam como tinha chegado naquele valor todo, o sonho da casa própria virando um verdadeiro pesadelo. Ah, e só um detalhe importante. Para proteger a privacidade de todo mundo, a gente trocou os nomes, tá? Mas a história, os fatos, os números e principalmente a reviravolta que a gente vai ver, tudo isso é 100% real. Para a gente entender de verdade a virada nesse caso, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. O desafio que essa família e o advogado dela tinham pela frente era gigantesco. Esse era o valor que a empresa estava cobrando, R$ 122.735,65. É um montante que assusta, né? E que parecia que ia selar o destino da família e do imóvel. Era esse o tamanho do monstro que eles precisavam enfrentar. E é aqui que a história começa a virar. O advogado, ele sentia que tinha alguma coisa errada ali, mas ele sabia que a luta não ia ser só no campo do direito. Ia ser, na verdade, uma verdadeira batalha de números. E olha, o advogado tentou de tudo. O próprio Procon, como dá para ver nesse documento aí, chegou a declarar que não tinha como fazer os cálculos. Era um emaranhado de planilhas, de juros, de correções que parecia simplesmente impossível de decifrar. E aqui é que estava o nó da questão. O advogado tinha certeza que aquilo era uma injustiça. A tese jurídica dele era forte, era sólida. Mas, e a prova? Sem a prova material, a prova dos números, não ia adiantar nada. Ia ser a palavra dele contra a planilha da empresa. Um risco enorme de perder tudo por um detalhe técnico. Foi nesse momento, sabe, de pura tensão, que a estratégia mudou. A solução não estava em mais um artigo de lei. A solução estava em encontrar alguém que falasse a língua dos números. Um assistente técnico foi chamado para traduzir aquela complexidade toda em fatos. E o trabalho, olha, foi cirúrgico. Primeiro, um mergulho fundo nos contratos, caçando cada detalhe escondido. Depois, o recálculo de tudo, parcela por parcela, desde o comecinho do financiamento, para confrontar a evolução da dívida. E, por fim, juntar tudo isso num documento técnico que ninguém pudesse questionar. Agora, a gente chega no clímax. No momento exato em que a maré do processo virou completamente. Tudo graças a uma arma secreta que foi criada a partir dessa análise toda. O resultado desse trabalho todo foi o parecer técnico, mas olha, ele era muito mais que um relatório. Ele se tornou a prova material que estava faltando. Era o documento que transformou a desconfiança do advogado numa certeza matemática prontinha para ser apresentada no processo. E aqui está a descoberta que mudou o jogo inteiro. A análise revelou o pulo do gato. A empresa estava usando juros compostos, os famosos juros sobre juros, quando, por lei, só podia aplicar juros simples. Essa era a chave de tudo. Então, o ponto crucial é este. Não era um simples erro de cálculo. Era uma prática ilegal. A empresa não fazia parte do sistema financeiro nacional, ou seja, não tinha autorização nenhuma para capitalizar juros daquele jeito. Essa descoberta não só corrigia os valores, mas ela invalidava a cobrança inteira. E com essa prova em mãos, a história chega numa resolução surpreendente. Aquele cenário de desespero lá do começo se transforma numa vitória que parecia impossível. Vamos só lembrar de onde a gente partiu, né? Uma família sendo cobrada em mais de R$ 122.000, quase perdendo o imóvel. Esse era o tamanho da dívida que a empresa dizia que existia. Agora, o resultado do parecer técnico, depois de recalcular tudo do jeito certo, aplicando juros simples, o resultado foi um choque. A família não só não devia nada, como, na verdade, tinha um crédito para receber de quase R$ 26.000. Essa tabela aqui mostra a reviravolta de um jeito brilhante, de uma dívida de 122 mil para um crédito de quase 26 mil. É uma diferença de quase R$ 150.000. A prova técnica não só defendeu a família, ela reescreveu completamente o final dessa história.
Vamos então para a conclusão, para a gente tirar a lição mais importante que essa história nos deixa. Essa frase resume tudo, perfeitamente. O sucesso aqui foi uma parceria. A tese jurídica brilhante do advogado, junto com a prova técnica irrefutável do assistente técnico. Cada um na sua especialidade, trabalhando junto para alcançar a justiça. Então, o que essa história toda ensina pra gente? Primeiro, que até a tese jurídica mais forte do mundo pode ir por água abaixo sem a prova para sustentar. Segundo, que aqueles documentos financeiros complexos muitas vezes escondem a verdade bem nos detalhes. E o mais importante, a parceria com o especialista certo não é um custo, é um investimento. Um investimento que pode transformar uma derrota certa numa vitória decisiva. Pois é, esse caso mostrou o poder da prova técnica. Então, para os advogados e advogadas que se identificaram com esse desafio, com essa necessidade de traduzir números em argumentos, uma parceria estratégica pode ser o caminho. O link para uma conversa sem compromisso nenhum está aqui na descrição.